Igor, que ele já vai pedir. Boa noite a todos. Vamos começar aí o nosso trabalho, agora da noite, né, falar um pouquinho sobre o filme que está fazendo grande sucesso aí, que é o Hamnet. Vamos ver o que tem por trás de todo esse trabalho maravilhoso aí. Né? Já está? Tá online, só aguardar o Igor entrar que a gente já começa oficialmente. Doutor Igor, aguardando a entrada do Doutor Igor para nos ajudar aí com os comentários. O pessoal precisa pedir para participar? Ele sim. Ele? Ele sim, aham. Só ele ou os outros também? Não, já tem pessoas assistindo. Boa noite. Aí. Igor. Doutor Igor. Chegou. Oi, Igor. Boa noite. Tudo bom? Grande. E aí, quanto tempo? Acho que ele ainda não está ouvindo. Saudades. Tô te ouvindo. Oi, Igor, tudo certo? Tudo jóia, tô te ouvindo. E aí, vamos aí mais um papo sobre Shakespeare. Por que ler Shakespeare hoje em dia, hein? Pois é, né? Depois de 400 anos, o cara ainda tá bombando aí entre nós, hein? Com certeza. Shakespeare é atemporal, ele não pertence a um único espaço, ele conseguiu fazer uma linguagem universal e que fala do ser humano de uma essência, uma maestria tão importante, tão grandiosa, que ele falando 400 anos atrás, ele está falando hoje. Ele falou em 1900 para Freud. Em 1900, Freud leu Shakespeare e falou, está atual, contemporâneo. Estamos em 2026, estamos vendo Shakespeare falar dos dias de hoje. Estamos vendo acontecer Macbeth, estamos vendo acontecer Hamlet, estamos vendo acontecer Titus, estamos vendo acontecer Ricardo III, está tudo aí acontecendo, né? Tudo, tá tudo vivo. Esse pessoal tá no meio de nós aqui, né? Com certeza. Ô, Igor, a gente vai falar hoje, né? O tema, né, que a gente anunciou aí é sobre o filme aí que tá bombando, indicado para 8 Oscars. Brincadeira não, hein? Então, 8 Oscars, o Hamnet, que trata aí, exatamente, baseado nesse livro aí, baseado no trabalho dessa autora aí, que ajudou a construir o roteiro, né, junto com a diretora, e um filme que está chacoalhando aí o emocional de muita gente, né? Porque é um filme extremamente bem feito, né? É um filme, para ser indicado a 8 Oscars, né, a gente já tem aí a dimensão da seriedade por trás, né? E eu estou muito contente porque está trazendo o nosso grande autor, né, Shakespeare, para o centro das discussões. Tá? Então, vamos ver aí o que a gente pode colaborar, as pessoas que estão interessadas, e sorte que a gente está fazendo isso antes do Oscar, né? Quem sabe a gente faz até uma brincadeira aí de prever quais prêmios ele vai levar desses 8 aí, né? Dessas 8 indicações, né? Porque ele está nas principais, né? Também, ele está entre melhor filme, melhor direção, melhor atriz, roteiro, né? Maravilha, cara. Então vamos começar a falar aí, né? Uma das dúvidas que as pessoas têm mandado para mim é se se tem alguma veracidade nesse roteiro, né? Ou seja, se existe realmente uma relação entre a biografia de Shakespeare, né? Ou seja, a perda que ele sofreu de verdade na vida dele, e a peça que ele escreveu, né? Ou seja, se
em relação a morte de Hamlet com a construção da peça Hamlet, né? Então, essa é uma das principais questões que as pessoas têm colocado. Eu quero aproveitar aqui para dizer para o pessoal que está aí nos assistindo, né, se quiserem mandar perguntas, e se elas estiverem ao nosso alcance aqui, a gente vai tentando responder na medida do possível, né? Mas e essa lembrar questão... também que quem participar aí nos comentários, mandando perguntas, vai estar participando do sorteio do livro do Hamlet, uma tradução Isso. de William Shakespeare bem elaborada e estruturada pelo Gentil Saraiva, que eu pude fazer a revisão e também o prefácio. Ele tem um estudo muito detalhado, muito minucioso, que não é só traduzir para o português, mas é pensar toda essa estrutura das múltiplas camadas, e quem levar o livro vai levar um chaveirinho do Ser ou Não Ser junto. Maravilha, hein, Igor? Que maravilha. Eu queria falar... Um brinde oferecido pela Magic Mickey Produções. Opa! Que legal. Igor, essa tradução aqui é uma das melhores que nós temos, né? Eu gosto muito, né? Mesmo por causa do prefácio muito generoso que você fez, né? Com as nossas citações. É muito interessante, uma das melhores. E uma das coisas que eu acho mais importante nessa tradução do Gentil é que ele contempla os 3 Hamlets que existem, né? É isso, né, pessoal? Ó, quem não sabia, existem 3 Hamlets publicados, né? E já já a gente começa a falar sobre isso também, né? E o Gentil, ele foi pesquisar nos 3, né? Tanto no quarto 1, no Q1, né, que é o em quarto 1, no Q2 e também na edição que é a mais conhecida, que é a do Fólio, tá? Talvez a gente possa começar falando sobre isso também, né? Mas eu queria registrar essa tradução que é muito importante. Quem gosta do tema, quem tem interesse, procurem essa tradução, né? Fica torcendo aí para ser um dos sorteados, para ser o sorteado durante essa live. E se não for, você procure conhecer essa tradução, porque é uma das melhores que nós temos, né? Inclusive, ela vai direto naquele ponto que você deixa bem claro no prefácio que você elaborou, da pergunta, né, que é fundamental para todo ser humano: quem está aí? Né? Quem é esse ser que pensa, que sente em mim? E ele se resolve através desse trabalho, através dessa peça e das palavras muito bem escolhidas e colocadas na boca do Hamlet. Eu vou fazer uma ponte dos 3 Hamlets para a gente poder chegar no livro da Maggie O'Farrell, porque as pessoas perguntaram aí se é verídico, se isso de fato aconteceu, não aconteceu, se o que está no filme é um romance inventado ou se tem base histórica de fatos reais mesmo. Então, os 3 Hamlets, eles foram escritos em momentos em que o Shakespeare precisou recriar o próprio sentimento que ele estava em relação ao Hamlet, ao filho dele. A primeira versão é o que aparece aqui no livro, que aparece no filme, é a versão que ele está escrevendo sobre a perda do filho. Existem registros, existem documentos em que ele conversou com algumas pessoas a respeito disso, existem registros de dados do filho que foram colocados em notas do original de Hamlet. Isso, quem nos coloca é o Instituto Shakespeare da Inglaterra, o pessoal da Royal Shakespeare Company. Tem até um trabalho que o Patrick Stewart e o Ian McKellen participaram, que é uma roda de grandes artistas, grandes atores shakespearianos, que eles vão falar um pouquinho da produção de cada peça, e eles buscam lá, quando eles vão
trabalhar com Shakespeare, eles buscam documentos históricos. Quando eles foram montar Ricardo III e quando o Ian McKellen fez a versão cinematográfica do Ricardo III, ele foi buscar documentos históricos do Ricardo verdadeiro. Ele foi buscar documentos históricos de como Shakespeare transformou aquele Ricardo no Ricardo shakespeariano, para poder fazer essa ponte entre a história, o fato e a liberdade poética do autor, assim como a Meg também tem uma liberdade poética, porque você pode ter documentos que registram os fatos, mas você não tem a fala do William Shakespeare, você não tem a fala da Agnes. Eu vou fazer um parênteses aqui antes de falar dos 3 Hamlets e falar aqui do Hamlet. Vou falar um pouquinho Então, da mas Agnes. olha, eu queria lembrar que eu tenho algo para falar sobre isso também, porque antes desses 3 Hamlets já existia a menção ao né? Hamlet. Exato. O Hamlet primordial, né? O em alemão acho que é primordial, né? Então, o Hamlet, né? Que já se conhecia muito antes, já, né? Ele já estava ali fazendo parte ali daquela sociedade de escritores, né? Eu vou colocar um estudo que eu fiz quando eu estava montando o Ricardo III, mas antes de eu pontuar, para poder chegar no UR também, eu vou colocar só fazer um parênteses, porque me fizeram essa pergunta por esses dias, quando eu estava comentando que a gente estava divulgando a live, me fizeram a pergunta por que o nome dela tá Agnes e não Anne. E aí, o estudo oficial, que se tem as documentações, o pai dela registrou ela como Agnes. Ela é registrada pelo pai como Agnes. Ela mudou o nome para Anne porque era uma variação que na época se usava. Alguns nomes tinham essas pequenas variações, que é como a gente faz hoje, de fazer essa piadinha de, tipo, o cara chama Joaquim, se chama de Jô, você brinca com essa coisa, Maria Valentina se chama de Má. Essa brincadeira de trocar o nome, o Anne, era uma leitura que se fazia do nome Agnes. E ela começa a usar o nome Anne a partir do momento, e isso tem registro, a partir do momento em que tem o velório e o enterro do filho. Então, é como se ela tivesse feito uma superação, ela enterrou a Agnes junto com o filho. E aí ela passa a usar o nome Anne. Inclusive, o nome, né, naquela época era difícil, né? Mesmo existem várias grafias que se confundem, né? E sobrenome, né? Você tem o Hamlet, você tem Hamnet, você tem Hamlet, né? Que são referências, talvez, a um nome que tenha uma mesma origem, né? Voltando lá aos 3 Hamlets e o Ur, como o primordial ali, uma coisa que é interessante, as peças, e aí eu vou voltar lá onde quando eu estava traduzindo o que está para sair agora, né, o Ricardo III, eu fui buscar algumas referências. Para a tradução sua, Igor. Está maravilhosa. Né? Quer dizer, eu já vi, né, mas eu quero vê-la publicada, para a gente levar para os leitores aqui no Brasil, porque ela está fantástica. A abordagem psicanalítica que você deu para o personagem, com aquelas notas maravilhosas que você acrescentou. Né? Então, eu estou ansioso para ver essa publicação, cara. Com certeza. Quero vê-la nas livrarias. E aí o estudo que eu fiz, eu cheguei num ponto assim, já existia uma narrativa feita de Ricardo III em livros, literatura, não teatro, mas literatura na época. E eu falei assim, o que Shakespeare trouxe de novo? Será que Shakespeare se baseou nessa literatura, né, nessas documentações? Crônicas, né? E o estudo, conforme eu fui pegando documentações lá da Royal Shakespeare Company e tudo mais, eu descobri que Shakespeare, ele pegava histórias prontas como base, ele fazia assim, a primeira camada era
uma literatura que ele ia fazer uma releitura. Em cima da releitura, ele ia pôr o ponto de vista dele, a história biográfica dele, ou seja, a história pessoal dele ia interferir como uma terceira camada, e aí ele ia adaptar aquilo tudo para o público dele da época, mas deixando de uma forma que a peça pudesse continuar e perpetuar, ou seja, atemporal. Então, quando ele pega a história do Hamlet, aquele personagem que já existia não é o fundamental para ele, aquele é a base, é a primeira camada. Existe uma história, em cima dessa história eu vou construir a minha visão, vou me incluir lá dentro. Eu acho importante, né, a gente contextualizar essa questão, porque, veja bem, o pessoal que escrevia naquela época, né, os autores daquela época, eles são oriundos, quase na sua maioria, de duas universidades britânicas ali, né, Cambridge e Oxford, né, eles eram oriundos dessas universidades, eles eram conhecidos como os rapazes inteligentes, né, os universitários inteligentes, né, university wits, né? E quando eles chegam, eles saem das universidades, né, recém-formados, tudo, a maioria quase de boa família, tal, chega em Londres e eles vão começar a buscar trabalho, tal, para manter o hábito deles de frequentar as tabernas lá, né? E de repente o pessoal do teatro percebe que eles tinham estudado latim, tinham estudado grego, então eles conheciam muitas histórias que vinham desses estudos que eles faziam de latim, de grego e de latim. Então eles começaram a pedir para que eles pudessem, para que eles começassem a adaptar essas histórias para o palco, que havia uma demanda muito grande naquela época, né? Então você tem aí a origem, né, dos autores. O Shakespeare, ele não vem de uma universidade, né? A gente sabe que ele vem de uma trajetória diferente, né? Mas ele conhecia muito literatura e tem inclusive uma pesquisadora norte-americana, Terry Boros, que gosta de mencionar uma coisa que é importante, a preferência, o gosto de Shakespeare pela literatura francesa do século XVI. E aí nós vamos encontrar uma tradução de um conto dinamarquês, que vai mencionar o Hamlet, né? O Bela Forest era um autor francês que vai fazer uma adaptação desse conto dinamarquês, onde nós temos a história do Hamlet, né? Esse Hamlet, ele já tem a estrutura base, esse mito que vem lá do século XII, ele já tem toda a estrutura básica do Hamlet, inclusive com o fantasma do pai, né? Existe, inclusive, um filme que é baseado nessa lenda, nessa mitologia nórdica, né? Que se eu não me engano, o título é O Homem do Norte. Né? Isso. Onde você assiste, você percebe que ali tem todos os elementos de vingança, tem todos os elementos, a mãe que se casa com o tio que rouba a herança do sobrinho, né? Então essa base já existia já, né? E o Shakespeare, para muitos estudiosos, já conhecia essa história e é possível que ele tenha trabalhado em cima dessa história para construir o Hamlet. O primeiro Hamlet, porque esse Hamlet, esse Hamlet, né, o texto ele não sobreviveu. Né? Ele não é um desses três que a gente citou, né? O em quarto 1, o em quarto 2 e o fólio. Né? Ele é um texto anterior que não sobreviveu. O que sobreviveu do Hamlet foram apenas citações. Né? Então tem uma citação do Hamlet que é de 1587, 88, se eu não me engano, quando o Hamlet, o filho de Shakespeare, tinha só 2 anos. Né? Então já existia a história de Hamlet. Já, tá?
E depois tem uma outra um pouco mais tarde, 1589, É 89. já, Uhum. que também cita esse texto, né? Uhum. E agora a grande dúvida sobre esse Ur-Hamlet era quem teria sido o autor. Alguns estudiosos atribuem a autoria a um colega que escrevia na época de Shakespeare chamado Thomas Kyd, né? O Kyd era um cara que fazia muito sucesso. Ele escreveu uma peça que fez muito sucesso na época, chamada como é que é a espanhola lá, a tragédia espanhola. Eu estava com o nome na cabeça e me fugiu agora. Bom, mas daqui a pouco eu lembro. E outros acreditam que o autor do Hamlet teria sido o próprio Shakespeare. Então, a questão é, ele teria escrito essa peça quando o Hamlet, se foi ele realmente o autor, como o Harold Bloom acredita, e vários outros críticos acreditam que Shakespeare é que escreveu essa primeira versão, ele teria escrito essa peça quando o Hamlet teria 2 anos de idade, né, no máximo, né? Ou até antes, né, porque a gente não tem controle sobre essas datas, né? A gente tem a data Então, na qual chegou ao público, né? agora, uma coisa que você falou e que realmente a gente deve considerar é que, ao longo da sua carreira, Shakespeare trabalhou esse texto, né? Então, por exemplo, a primeira versão de 1603 do primeiro em quarto, que é a peça mais curta, né? Inclusive, muitas pessoas acreditam que esse texto mais curto seria o texto que ia para o palco, né? Que é um texto que é mais... Inclusive foi encenado aqui no Brasil com muito sucesso também, né? Com um grande ator, colega nosso, Chico Carvalho, né? Inclusive, se o Chico assistir essa live aqui, ô Chico, uma hora aí, Chico, uma hora precisamos conversar sobre esse primeiro Hamlet que você interpretou aí no palco. Eu gostaria muito de conversar com você. Então fica aí o convite para o Chico aí participar de uma das nossas lives. Bom, mas ele foi encenado aqui no Brasil, ele tem uma tradução, que é essa daqui, ó, né, que é do Ocheia, o nosso colega lá das aventuras shakespearianas lá, né, que a gente se encontra de vez em quando aí nos congressos de Shakespeare. E é uma tradução muito interessante. Então, essa aqui é a versão mais curta, do primeiro em quarto, né? Que é aquela que veio em 1603, que provavelmente, como você observou, o Shakespeare foi trabalhar e tal, né, em cima dela, e deve ter resquícios dessa emoção pregressa por qual ele passou, né? Aí depois dessa versão, em quarto, aliás, seria muito interessante que a gente tivesse a publicação, né, um toque aí para a editora Martin Claret, né, dos em quartos, né, que foram publicados, né, das peças, né, porque das 36 peças que fazem parte do fólio, né, que a gente conhece de Shakespeare, né, que são o registro da maioria das peças dele, das 36 peças, 18 delas já tinham sido publicados em quarto, né? Então, seria muito interessante a gente ter um trabalho de publicação nesse sentido também, né? Porque assim a gente fica conhecendo, na verdade, os mecanismos utilizados pelos autores. Exatamente. Eu lembrei aqui agora, o Ricardo, o Ricardo Cardoso, colega nosso também, das shakespearianas aí, o Ricardo Cardoso traduziu recentemente o em quarto do Romeu e Julieta. Olha que fantástico nós temos aqui no Brasil, né? E está um trabalho maravilhoso. Ô, Ricardo, outro convite aí que eu vou deixar aqui no ar, né? O Ricardo, se um dia ver essa nossa live aqui, também quero conversar com você sobre essa tradução do em quarto do Romeu e Julieta, tá? Quero trazer para cá, a gente tem que levar ao conhecimento do público esse trabalho maravilhoso, né?
Mas então, as peças eram publicadas em quarto. Como eu já disse, 18 das que fazem parte do fólio já tinham sido publicados em quarto. Né? Então, seria um trabalho muito legal. Aí, depois desse Q1, nós temos o em quarto 2, que é considerado um bad em quarto, né? Um mal, que as pessoas acham que algum ator deve ter ditado de memória, então ficou uma peça que não é considerada uma boa tradução. E, por último, a gente tem o Hamlet, que faz parte do fólio, né, que foi publicado em 1623, quando Shakespeare já havia morrido. Né? Então, vale a pena considerar uma questão importante das 3 etapas aí, das 3 versões, que na primeira versão a gente tem um Shakespeare que está lidando com uma história de vida que não é a mesma da segunda versão. A segunda versão ela é narrada talvez por um ator, ela tem uma certa dificuldade estrutural, mas talvez porque é um Hamlet interpretado com um Shakespeare que passou pelo luto, né? Quando Shakespeare inclui a história do luto. Aliás, por exemplo, em 1603, o pai dele morreu em 1601. Ele já havia passado pela história do luto do filho e também pela história do luto do pai. Que, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma humble opinion, para mim, essa é uma morte que calou fundo em Shakespeare, porque eu acredito que ele tinha uma relação extremamente complexa com o pai, né? Tanto que ele vai passar a vida inteira dele tentando resgatar o nome da família, o nome do pai, porque o pai teve complicações financeiras e tal, né? O Shakespeare vai passar... O Shakespeare talvez tenha saído de Stratford-upon-Avon em busca de resgatar mesmo a fortuna da família que havia sido perdida, né? E ele, Shakespeare se torna um empresário que hoje seria o pessoal das IAs que estão bombando aí, né? Né? O Shakespeare foi ele se torna um grande sucesso de público, né? Mas as pessoas às vezes não sabem, ele não foi só autor teatral e também ator, né? Ele fazia negócios, né? Shakespeare foi um negociante, ele foi um empresário em vários sentidos. Ele comprava, vendia, ele comprava terras em Stratford, né? Tem documentos dele pedindo. Então, tem toda essa outra vertente, né? Mas, voltando no caso da morte do pai, né? Eu acho que essa, que é mais próxima da época em que ele vai trabalhar o Hamlet, em 1603, o pai morre 2 anos antes, tá? Então, 2 anos antes dessa versão do Q1, me parece pegar mais a fundo, né? Tanto o Shakespeare, ele vai atrás de um brasão para a família do pai, ele vai atrás de uma série de coisas, né? Há toda uma tentativa de resgate dele com a relação com o pai, né? Que no filme, eu achei interessante, no filme mostra muito bem essa relação entre os dois, né? O pai querendo que ele trabalhe ali na empresa que estava falindo, né? Das luvas ali, né? Dizendo que precisava da ajuda dele, e o Shakespeare indo para o caminho de se tornar um autor, um escritor, né? Mas a grande questão é que Shakespeare nunca deixou de ser um empresário, né? Ele foi dono da companhia de teatro dele, né? E ele comprava e vendia bens, e ele tem multas por razão, tem vários documentos assim, que é uma outra faceta de Shakespeare que ninguém conhece, né? Eu tenho lá na minha pesquisa uns 3 ou 4 documentos onde são multas, porque uma época de racionamento ele escondeu produtos lá, não sei se foi trigo, o que foi e tal, e ele escondia feno também para alimentar os animais, tinha uma série de coisas.
né? Então ele negociava com isso. E essa história toda do pai é interessante para a gente puxar para o gancho do luto. Talvez até antes de falar do Hammett, falar do filho, eu já puxar o gancho da história do pai. Primeiro, eu queria só contextualizar para as pessoas o que é o luto. O luto é o trabalho de elaboração da dor da perda. Não importa qual a perda, mas a dor de uma perda, você trabalha uma elaboração. O que aconteceu? O Shakespeare, ele passa pela morte do filho, depois a morte do pai. Como que ele fez para elaborar? Ele fez um processo chamado sublimação. Sublimação é você pegar toda a potência enérgica daquilo que está te angustiando e jogar, direcionar para alguma produção. No caso, a produção artística dele, o teatro. Quando ele se depara com a história narrativa que já existia desse Hamlet, ele se identificou, primeiro, porque o Hamlet, na peça do Shakespeare, não é o filho Hamlet. Como o romance talvez dê a entender, o filme dê a entender que o Hamlet seria o Hamlet. O Hamlet é o próprio Shakespeare. O discurso de um ser ou não ser, eis a questão, é um discurso do Shakespeare, é o Shakespeare indagando, é o Shakespeare questionando a si mesmo sobre a perda do filho. O fantasma que já existia na primeira versão lá e que vem nessa narrativa, ele espelha no fantasma do pai. O fantasma do pai é porque ele consegue enxergar o pai dele nessa narrativa. Ele enxerga a estrutura toda de um Hamlet que já existia na história de vida dele. O discurso, quando ele está com o crânio na mão, falando de York, é ele falando, é Shakespeare falando da perda. Não é um Hamlet, um personagem que ele inclui, ou o filho dele, é ele próprio. Isso é muito interessante no processo sublimatório. Quando a gente fala em sublimação no luto, falando em psicanálise, falando em Freud, por que Freud se interessou tanto pela leitura de Shakespeare? Porque ele identificou isso no Shakespeare. O Shakespeare não falava dos mortos, o Shakespeare falava de si. O Shakespeare era ele que estava na peça. Ele é o Hamlet, ele é o sujeito diante do precipício, ou na brilhante versão do Kenneth Branagh, diante do espelho, falando ser ou não ser, eis a questão. É a maneira dele. Quando aparece em palco aquele menino fazendo o Hamlet, ele entra ali fazendo o príncipe da Dinamarca, aquele menino estava representando o próprio Shakespeare. Ele estava representando toda a estrutura de Shakespeare. Então, o Shakespeare coloca o filho mais velho no papel que, na verdade, é ele. É como se eu estivesse carregando a dor do meu filho está interno dentro de mim, e agora eu estou questionando por que levaste ele. Ser ou não ser, eis a questão, uma indagação sobre si mesmo, mas sobre essa função paterna. A gente vê que existe uma narrativa toda de Hamlet em torno da função paterna. Quando veio o fantasma do pai depois, é toda uma história de uma relação com o pai. Tem a historinha do tio, tem a historinha da coisa da traição, mas aquilo tudo é uma maneira de, vamos dizer assim, contornar a dor que ele está vivenciando. Eu acho muito interessante no filme que quando ele está de frente para aquele painel, porque os cenários eram painéis pintados, né? E ele pinta aquele cenário de uma floresta com uma passagem Arden. Ali para ele é Arden, né? Que era a propriedade da esposa dele, né? Na floresta de Arden. Que é a caverna, se a gente for pensar em Platão no mito da caverna, o que é o mito da caverna lá ou o ventre da baleia, como o Joseph Campbell coloca na Jornada do Herói. É o momento em que o personagem entra, se reclusa, para refletir sobre tudo que ele está passando até aquele momento. É o momento do Shakespeare refletir e questionar toda aquela... Onde estava o meu papel de pai? O que eu pude fazer para salvar meu filho? Eu tinha condições de salvá-lo?
ou não tinha? Como foi que eu lidei com toda essa dor? E ele abre os braços e olha para aquele painel, trazendo toda essa angústia e mostrando que todo o contexto da peça, para ele, estava sendo lido pela dor. Ô Igor, essas suas observações eu estou achando muito interessantes, tá? Porque eu vou confessar, eu divirjo um pouco dessa interpretação. Tá? A gente não conversou antes, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a construção dos trabalhos naquela época. Mas o que eu estou achando fantástico é que cabe aí, né, em Shakespeare, uma camada a mais, que é essa que você está trazendo. Né? Shakespeare ele é tão profundo que ele permite. Eu acho que quem falou isso foi o Ian Cott, no Shakespeare nosso contemporâneo, né? O Ian Cott, eu acho que ele disse isso, que e Shakespeare ele serve para todas as épocas, né? Para todas as gerações. Tem no prefácio do primeiro fólio também como é que ele chama? Quem escreveu? Esqueci. Hoje eu estou esquecendo os nomes. Ben Jonson escreveu. Bom, então, todas as épocas. E ele está servindo agora, inclusive, para essa leitura que você está fazendo. Né? Porque, na minha opinião, né, eu acho que os autores daquela época eles não escreviam sobre a sua própria história. Né? Mas eu estou achando interessante. Mas eles se permitiam colocar. De alguma maneira eles se incluíam, né? Porque eu acho assim, né, que, por exemplo, essa questão do autor que se revela através da sua obra, eu tenho para mim que é uma coisa do movimento romântico, né, que vem com o romantismo. Sim, isso é uma pontuação que eu ia fazer, importante. O romantismo, ele autentica vamos dizer assim, a autobiografia dentro das narrativas. Mas, se a gente for pensar em termos psicanalíticos, Freud já nos colocava uma coisa importante. Toda e qualquer obra, desde lá das pinturas pictóricas, as pinturas da caverna, desde toda e qualquer produção artística, o artista, por mais que ele narre um fato, um episódio externo a ele vai se incluir, porque a produção do cérebro no contexto artístico, você inclui experiências suas inconscientemente, mas ou às vezes consciente, mas você se projeta dentro, tanto que e aí eu acho interessante uma leitura que se a gente pegar eu estou dizendo o Freud também, né? Quem sou eu? E aí eu acho interessante porque o Freud colocava uma leitura disso, que dependendo do ator que vai fazer o personagem shakespeariano, vai ter uma estrutura. Então, se a gente for pensar no Kennedy Branagh fazendo o Hamlet, vamos pegar a cena clássica do Ser ou Não Ser, que está diante do espelho. Se a gente pegar o Laurence Olivier, que está diante de um precipício, se a gente pegar o Tiago Lacerda fazendo o Hamlet, aqui no Brasil, a gente vai ver que são... Só falei de três. O Thiago usava um espelho, né? O Thiago ele fazia uma maquiagem ali, meio do coringa ali, diante do espelho, né? No momento em que ele vai fazer o Ser ou Não Ser, exato, né? Mas se a gente pegar só esses três... que vive dentro de cada um de nós. Exato. Se a gente pegar só esses três, a gente já vai ver que cada um deles tem uma estrutura completamente distinta, apesar de ter como base um mesmo texto, a estrutura é diferente, porque se a gente pegar o Laurence Olivier ele é focado na dramaticidade do vivo ou morto, é um ser ou ser de vida ou morte. O Kennedy Branagh, ele está questionando o ego, a personalidade. Ele está diante do espelho questionando a si mesmo.
E isso aí confirma aquilo que a gente disse no início, né? Que Shakespeare ele transcende todas Sim, as transcende. possibilidades, né? E o Tiago O Harold Lacerda já Bloom, vai para a perversidade da mente, exatamente. a mente que está em conflito entre o neurótico e o perverso. Isso. Eu gosto muito daquela frase do Harold Bloom que ele diz que há mais Hamlets do que atores para interpretá-lo. Paulo. Exato. Tem muito mais, quer dizer, a gente ainda não explorou Uhum. todas as camadas possíveis. Eu acredito que conforme a civilização vai avançando, novos Hamlets irão aparecer, né? Com Mas certeza. eu queria voltar lá na questão, porque eu vejo assim, sempre que aparece alguma coisa relacionada a Shakespeare, as pessoas tentam colocar o Shakespeare dentro de uma caixinha. Ele não cabe. Tá? Shakespeare ele extrapola todas as caixinhas, inclusive essa Eu caixa acho. que é a nossa, É, que contém o e nosso aí eu vou te cérebro. dizer que quem, quem, Essa quem é sabe uma disso é essa versão. autora. Essa autora sabe disso. Porque Sim, isso aqui não fala do Hamlet, fala do é. Shakespeare, fala da morte do filho e como ele superou e como ele sublimou tudo isso. E é fantástico essa passagem da sublimação do luto. É um tratado, eu falo que esse livro aqui é um tratado de psicologia. É um tratado para quem estuda psicanálise. Interessante. Só que, se a gente for ver, 90% disso aqui não é o William Shakespeare. É quem? É a Agnes. É a história da... Exatamente. Por quê? É. Porque o Shakespeare Ela sublimou que, o luto. A Agnes não sublimou. A Agnes só foi sublimar a hora que ela viu que a peça trazia uma essência da morte do filho. Quando ela enxergou o então, filho mas na peça, que ela aí, pôde então, mas fazer o aí luto. nós estamos caminhando sobre um terreno movediço, né? Por quê? Porque nós já entramos no campo da ficção, porque nós não temos documentação para isso. De que Então é aí que eu reputo o trabalho dessa autora ser grandioso nesse sentido, da criação, né? Da imaginação, né? Quer e que dizer, talvez seja o que a gente precisa para reconstruir a nós história, né? precisamos de Porque história. Nós somos constituídos por histórias. história. Né? Uhum, Nós precisamos de narrativas para que a gente possa se compreender, se entender. Né? uhum, Então, ela vai pegar um autor que é riquíssimo nesse sentido, né? Em nos fornecer narrativas para que a gente possa para a gente uhum. possa se entender, né? A nós mesmos, né? E ela vai fazer uso de uma história fictícia, talvez, muito dessa. Aí é que está a questão, né? Não há muitos pontos para a gente ancorar isso numa realidade daquele momento, daquele tempo. Né? Mas a gente não pode deixar de valorizar o grande trabalho que foi feito na construção dessa possibilidade. Né? Então, valorizar, né? Valorizar esse trabalho, nós precisamos valorizar. Né? Agora, para mim, como filme, ele foi é um filme triste. Entende? Ele não serviu muito para que eu pudesse entender a biografia ou mesmo a questão emocional de Shakespeare. Tá? E que não era Esse o entendimento. propósito também, né? Não era o propósito, exatamente. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas querem ir e encontrar. Assim, aquele foi um Shakespeare, aquela Agnes, ela foi aquilo. Né? E isso, né, no meu entender, só engrandece o trabalho da autora, que soube usar referências reais, né? Inclusive, por exemplo, ela coloca a Agnes como possuindo um falcão, né? Que talvez as pessoas talvez não saibam, mas no brasão da família Shakespeare, né, existe um falcão segurando uma lança. Exato. Né? Uhum. O falcão está ali. Quer dizer, são leituras feitas em camadas que ela nos apresenta. Né? Eu E acho essa interessante, camada. eu acho interessante a gente trazer, só fazer uma pontuação.
uma fala Olha do, aqui, ó, do Bloom. a professora Arielle aqui fez um comentário que eu achei muito interessante, que quem não lê ou estuda Shakespeare vai achar que aquela história é uma história verdadeira. Por Né? isso que eu acho que eu vou fazer Obrigado, a ponte Arielle, pela agora. sua Perfeito. participação. Viu, bem? Foi pela fala dela aí, pelo que ela escreveu, que eu quero fazer essa pontuação. Trazer É, um pouquinho do Bloom e um pouco da Julie Taymor. Julie Taymor, uma diretora de cinema que fez uma versão cinematográfica de Tempestade e do Titus Andrônico. Ambos trabalham com uma fala que eu acho fantástica, que o Shakespeare é um Shakespeare para cada pessoa. Cada pessoa vai ter o seu Shakespeare dentro de você. Então, o que o Shakespeare é para Julie Taymor não é o que o Shakespeare é para o Ian McKellen, não é o que o Shakespeare é para mim, não é o que o Shakespeare é para você. Isso é genial. Ela fala, existe o sujeito histórico, existe o sujeito documentado, existe o sujeito que existiu de verdade, mas cada um vai ter uma leitura dele, como é com Freud, como é com Lacan, como é com Machado de Assis, como é com qualquer personalidade. A qualquer maneira com clássico. que subjetiva com que cada pessoa vai se identificar. A diretora aqui se identificou com algumas questões do Shakespeare e ela se deu a liberdade de construir algo em cima dessas questões que afetam ela. Tem gente que vai Exato. ver o Aliás, Shakespeare como que na você estrutura enumerou narrativa. é o que transforma um clássico, né? Uma história num clássico, né? Numa história Hum. clássica, né? Com esses fatos, né? Ela permanece viva. E aí, o processo do luto, tem uma coisa também interessante que eu lembrei agora, que eu acho que é legal passar aí para os nossos colegas que estão assistindo, para o público que está aí vendo, que todas as peças do Shakespeare trabalham com luto. Isso é interessante. É, Porque todas trabalham uma questão de perdas, independente se são perdas com mortes ou não, mas ele trabalha a estrutura da perda. Por quê? Porque o ele Macbeth, ensina. o Macbeth, né? Você tem criança sendo assassinada ali, né? O Rei O João, Tito, você tem, são crianças ali, em todas o as peças Titus tem. trabalha Então, as etapas do luto. o Titus, que inclusive você traduziu maravilhosamente, né? Eu chamo o Titus de a peça do Trump, né? Porque ninguém fica vivo no final, né? Todo mundo precisa conhecer o Titus, a tradução que você fez, que é maravilhosa, né? Que é uma peça que igualmente, né? Ele vai tratar com a morte, né? O que ele faz com a Lavínia, né? É uma coisa. Uhum. É um trabalho, e no final de títulos apenas o garoto sobrevive, né? Só Exatamente. da família, só o rapazinho que Uhum. sobrevive, né? Mas você falou uma coisa muito interessante quando você fala do luto e todas as peças de Shakespeare, né? Eu procuro fazer uma leitura, né? Tudo isso que eu coloquei sobre a questão do autor estar envolvido ou não, tem a ver com o estudo que eu procuro fazer de tentar contextualizar e tentar entender como era ali naquela época, né? No século XVI para o século XVII, né? Como que era saindo de uma Idade Média, né? Como que as pessoas deviam pensar ali naquela época, como era a cabeça das pessoas, né? E a gente Uhum. vê, por exemplo, nessa questão do luto, né, a morte muito próxima deles, né? Era um Uhum. pessoal que tinha uma visão da morte, da perda, diferente da nossa, Uhum. né? Eu acho que é incontestável. Eles conviviam com a morte muito mais próxima do que a gente. As crianças que nasciam, inclusive, havia o hábito de esperar algum tempo para ver se elas iam vingar ou se elas não iriam, se elas iam morrer. Uhum. Era um processo que fazia parte da vida dura que havia naquela época, né? Então, eu imagino que a cabeça, a visão que eles têm da morte, era uma visão diferente da nossa. Eu não sei qual é,
Não sei, eu não tenho condições de saber qual é. Inclusive, eu andei pesquisando, tem um livro que eu gosto muito, acho que está por aqui, onde que eu tinha posto, aqui é Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval. Né? Tentando entender, eles falam muito dessa questão de pessoas que viam parentes mortos, essas coisas todas. Né? Tudo isso para tentar contextualizar, para tentar entender esse momento histórico. Né? E, ao mesmo tempo em que eu tento entender a cabeça das pessoas naquela época, para poder entender um pouco do processo que havia ali na construção dessas peças, que me são muito caras, e por isso é que eu faço esse esforço de entendimento, né? É que eu te digo que me parece, a impressão que eu tenho é que os autores daquela época, eles não estavam muito preocupados em colocar o próprio sentimento. Tanto que Shakespeare tem personagens que divergem de forma estrondosa, de forma absoluta, né? Então, eu sei que várias pessoas já tentaram ler a biografia de Shakespeare baseada naquilo que ele escreveu, e é praticamente impossível, porque você vai encontrar um Shakespeare... inconsciente. O que tem de Shakespeare dentro de cada peça é então, inconsciente. ele trabalha com A emoção dele está lá. Aí, mais do que Freud, eu estou no Jung. Né? Mais do que Freud, eu vou trazer Jung. Eu sou mais próximo do Jung, você sabe disso. A gente trabalhou junto lá na Unicamp. Quando você estava fazendo o seu mestrado, né, você fez uma disciplina que eu dei junto com Beth Zimmermann, né, grande junguiana brasileira. Né? A Beth, um abraço para a Beth aí, né, faz muito tempo que eu não a vejo, mas lá na pós-graduação você estava fazendo o seu mestrado, né? E fez uma cena baseada nessa leitura junguiana, né, da relação triádica que havia ali. Inclusive, você fez o Ricardo III, que você acabou de traduzir. Né? Você e o Shakespeare, nossa, cara, aquela cena que vocês fizeram nunca mais saiu da minha cabeça. O Gesser, um dos grandes atores brasileiros, né? Gesser aí do Lume, né? Esse grupo de teatro fantástico que nós temos no Brasil. O Gesser é um dos grandes brasileiros, um dos grandes atores da sua geração. Cara, até hoje eu me lembro dele interpretando aquele lagarto no chão, aquela coisa incrível, né? Foi um trabalho maravilhoso, né? E a gente estava baseado em Jung ali, né? Totalmente, né? Em Jung e também na relação triádica da semiótica, né? Mas lembrei também da esposa do Gesser, né? Que estava lá também, ela fez um trabalho sobre o Macbeth, que foi fantástico, né? Também, né? Então, gente, a gente tem uma história maravilhosa por trás disso, né? E que bom que eu lembrei disso. Vale lembrar que essas múltiplas leituras permitem a gente trabalhar... Eu queria falar dessa leitura, exatamente. Pode falar, pode falar. Eu já trabalhar com todas essas camadas, permite a gente trabalhar, que aí a gente vai entender por que a psicanálise freudiana, por que a psicologia junguiana se interessaram tanto por esse teatro, por esse lugar shakespeariano, por que Freud foi buscar elementos em Shakespeare, porque Shakespeare tem camadas que lidam com o psicológico, camadas que lidam com a consciência, com o inconsciente, com toda essa estrutura dramática interna da mente humana. Quando Shakespeare trabalha isso, e aí a gente vai entender, dá para fazer um estudo biográfico fidedigno de Shakespeare ali? Não dá, porque quem está falando ali não é a história do Shakespeare, é a emoção que ele está sentindo. Quando ele faz o ser ou não ser, ele está indagando, são questionamentos, são emoções internas do próprio Shakespeare que estão ali. O autor, quando cria, ele projeta, não é a sua história real em si, ele projeta a sua psique, aqueles sentimentos que ele está tendo ali. Quando a gente pega um Guernica pintado pelo Picasso, o Guernica está pintando a guerra, mas ali ele colocou a versão dele, o sentimento dele, mas você não pega o Guernica para contar a história de Picasso, você pega o Guernica para contar
a angústia do Picasso e como ele sublimou e como ele colocou isso na pintura. É. E acho que Pois aí é. está a Olha, genialidade do Hamlet, porque o Hamlet fala desse lugar, não fala da história do Shakespeare, fala de como a emoção e a angústia do sofrimento, do luto, foi colocada diante de um trabalho que estava sendo produzido. A história do Hamlet não é a história do Hamlet, é a história da dor do Shakespeare, inclusa dentro de uma narrativa que já existia, que já concordo. estava sendo contada. Assim como a história de Ricardo III, todo aquele episódio de Ricardo III com Lady Anne, é uma criação de Shakespeare diante do que como Shakespeare interpretou o Ricardo III. E provavelmente, para ele poder interpretar o Ricardo III, ele vê como que era o Ricardo III da sua maneira, ele também se colocou nessa história. Como que eu enxergo essa narrativa? O que eu sinto dessa história? E eu acho que é o sentimento que é o que fala ali. Né? O Romeu e Julieta, né? O final de Romeu e Julieta, você tem ali, né? Total, né? O trabalho aquela tentativa de superação que não funciona. Né? Então, aí eu estou vendo aqui a pergunta do Gabriel para você, né, que eu vou meter meu bedelho aqui, ele está perguntando se você não acha que toda grande obra trabalha com o luto, né? Porque você falou que todas as peças de Shakespeare vão trabalhar o luto, né? Ou perda de alguma forma, né? Eu acredito que sim, né? Porque mesmo depois que você sai da leitura ou do trabalho com uma grande obra, né? Você sai diferente, né? Então, no mínimo, é um luto de você mesmo, né? O teu eu ficou lá para trás. Quando você sai de uma leitura profunda dessa, você é outra pessoa. Então, o teu eu anterior faleceu. Teu eu anterior foi Constituiu um novo eu. superado. Né? Então, de alguma forma, é a operação de um luto, né? Aquilo que você deixou para trás, né? Que é o teu eu antigo. Né? Estou correto aí, doutor? Eu vou reforçar, porque eu vi que está chegando o finalzinho aí do nosso horário, né? Então, só para reforçar as pessoas que quem participou aí, contribuído com perguntas, comentários, vai estar concorrendo a um sorteio. O sorteio vai ser feito amanhã, vai ser divulgado no perfil aí do Instagram do Instituto Shakespeare e no meu perfil. Vão estar compartilhado aí para vocês o ganhador do Hamlet e Eu estava preocupado como é que tem a fazer esse sorteio aí. O Gabriel vai estar organizando aí o sorteio e a gente vai estar, então, amanhã divulgando aí o ganhador aí do livro. Pessoal, então vamos participando aí, vamos dando like, vamos. E eu queria like aproveitar, né, com o livro na mão, queria aproveitar uma máxima, aproveitando isso que, como nós falamos do Hamlet aqui, que é possível fazer uma leitura e cada pessoa, como diz a Julie Taymor, cada pessoa vai fazer a sua leitura do Shakespeare, vai fazer a sua leitura de cada peça, de cada personagem. A gente pega o Ian McKellen, tanto ele quanto o diretor ali do filme colocaram o Ricardo III na Segunda Guerra, em períodos de guerra. E é possível, e funciona. Como o Julie Taymor botou até moto entrando dentro de um coliseu. E funcionou. Fantástico aquilo, né? Fantástico. Então, né? pensando nisso, eu acho interessante lembrar de uma coisa curiosa. A gente vai criando tantas estruturas, tanto contexto, quando se coloca aí o que é real dessa história aqui, o que é imaginado. Basta a gente pensar que a grande maioria das pessoas imaginam ser ou não ser, eis a questão, com a mão segurando o crânio. E são duas cenas distintas. Mas tá cheio de figurinha na internet, tá cheio de tirinhas, tá cheio de histórias em quadrinhos, tá cheio de memes, tá cheio de imagens na internet e até peças teatrais que eu já encontrei na internet que foram filmadas em que ergue-se o crânio e faz o discurso do ser ou não ser.
Tem uma brincadeira, inclusive, feita lá na Inglaterra, né, com os Hamlets, né, que você já viu já? Me parece que eles fazem o ser ou não ser, e eles estão segurando uma caveira, alguma coisa assim, não é? Não é? Eles mesmos fazem, né? A Judy Dent, e aí Eles termina fazem. com o príncipe lá, né, o que hoje é rei, né? Ray Uhum. Charles, que não é É. o nosso cantor, né? E é legal porque É cada um vai obrigatório mostrar falar, toda vez que você onde está. É, fala o Ray Charles, você tem que falar que não é o cantor, né? né? Agora virou. Né? Mas é legal, esse vídeo é muito legal, porque foi um estudo que eles fizeram ali, fizeram a brincadeira de qual é a maneira correta de dizer ser ou não ser, to be or not to É, be. Onde está a é. entonação? A entonação é no to be, é no not, é no outro to be, vamos dizer assim, na E, interrogação. Onde está a isso, interpretação? Igor, olha que maravilhoso, Igor, que isso só confirma tudo aquilo que a gente veio falando até agora, né? Todas Exato. servem, porque Shakespeare Uhum. serve para tudo. Não dá para você colocar Shakespeare numa única caixinha, né? Exato. Shakespeare ele Uhum. transcende tudo isso, né? Ele Transcende. transcende a nós mesmos, né? Nós vamos passar e ele ainda vai continuar. Né? É o que você escreveu lá no prefácio, quando citou a frase do Jude Law, que estava fazendo o Hamlet lá, né? Que até hoje a gente usa as frases de Shakespeare, né? da peça Hamlet, porque nós não encontramos, né, jeito melhor de dizer as coisas até hoje, 400 anos Exato. depois. Né? O Jude Law falou isso, né? Um Uhum. grande ator estava fazendo Shakespeare lá em 2003, se eu não me engano. Tá? Então, Isso. essa é a verdade, né? Até hoje nós não encontramos maneira melhor de dizer as coisas, né? E essa é uma grande riqueza nossa, né? Às vezes quando eu falo isso, o pessoal fala, mas a gente tem que olhar, nossa, ele fala, ele é inglês, né? Eu falo, não, gente, não, de jeito nenhum, não é inglês, não é italiano, não é francês, ele é universal, Universal. ele é de todo mundo, né? Então, nós temos sim uma cultura nacional, uma cultura raiz nossa, né? Mas a gente precisa lembrar que essa cultura, ela veio dessa herança, que vem Uhum. lá anterior, sabe? Ela se baseia em tudo isso, né? Uhum. Então, ele tem essa universalidade. Então, a gente precisa, sim, se aplicar no conhecimento desse autor, sabe? E entender Uhum. por que o Harold Bloom vai dizer que é o inventor do humano, né? Um inventor aí entre aspas, né? Muito Uhum. grandes, né? Mas para entender o porquê dessa classificação, né? Ele é Exato. fantástico, né? A gente está aqui falando de Shakespeare sobre um filme, né? Como outros filmes que houveram e que ainda vão ser construídos, né? Que vão trazer camadas e mais camadas, né? Para que cada um possa explorar ao seu passo, ao seu próprio tempo, à sua própria E aí emoção, sua própria sentimento. eu vou fechar porque estou recebendo aviso aqui do pessoal que já está na nossa hora de encerrar, mas eu queria É, aproveitar o gancho disso que você falou agora e falar que é justamente esse aproveitar, esse atemporal, esse universal do Shakespeare que permite o Shakespeare funcionar para a gente como processo de sublimação, como processo de ler a peça para quem interpreta, quem atua, ou mesmo para quem só lê a peça e guarda para si, mas é um processo de autorregulamentação, de um autocontrole, de uma ressignificação de si. Esse luto, como você falou, ler é fazer o luto de si, esse se transformar, esse processo de que a peça permite, cada peça do Shakespeare, cada trabalho do Shakespeare, permite, não só ele se permitiu sublimar as suas perdas, como ele permite que a gente faça isso, tendo esse processo, tendo essa leitura, porque Shakespeare funciona para teatro, para cinema, tá aí, né? Quantos e quantos filmes. Funciona para música, tem músicas adaptadas de sonetos e de peças de Shakespeare. E funciona para bem, literatura, funciona para quadrinho, funciona para um monte de outras linguagens.
Shakespeare não é uma peça de teatro que está sendo lida. Quando você lê Shakespeare, você está lendo uma narrativa que transcende o teatro. Totalmente. Transcende a todos nós, todos os tempos, eras, épocas, né? Como o Ben Jonson grafou lá na elegia do primeiro fólio. Mas é isso, então Só espero fechar com uma que... última coisinha, então. Quando essa autora escreveu, ela pegou isso também. Ela colocou uma coisa interessante que a gente vê no filme, quando a gente vê aquela narrativa que a gente já viu lá no Shakespeare Apaixonado, já viu em outras histórias de Shakespeare, quando ele escreve para a plateia ali, ele está escrevendo, ele não tá fazendo um teatro intelecto para. Ele tá falando na linguagem do povo. Ele está falando de Exatamente, uma maneira que o povo mais humilde, com menos conhecimento possível, pudesse estar lá e se envolver. exatamente. Né? A cena do coveiro em Hamlet, né, é uma cena fantástica, né? É uma cena onde você Uhum. ri e ao mesmo tempo tem Uma uma tensão, facada, né? Uma emoção profunda ali, com né? certeza. E mostra a profundidade do trabalho desenvolvido ali, né? Com certeza. E a gente teria mais coisas para comentar aí, né? Mas Nós vamos ficar para a próxima. é, Vamos cara, vamos agradecer fazer a mais, todos aí, né? vamos conversar mais. Se o pessoal quiser aí, a gente Com pode. certeza. Coloquem aí, né, se gostaram, se não gostaram, o que gostaria de ver a gente conversando aqui, que a gente volta, né, Igor? Com certeza. Para falar de Shakespeare, a gente sempre arruma um tempinho, né? Com certeza. Perfeito. É, Então, agradecer a todos aí pela presença, pela participação. Agradecer mais uma vez em nome do Instituto Shakespeare, toda essa parceria, todo esse envolvimento aí com Shakespeare e com toda essa estrutura que Shakespeare nos possibilita, essa amizade toda que a gente constrói, essa família shakespeariana que a gente constrói, né? verdade. Eu também. Boa noite ao pessoal aí, né? E depois disso, acho que só dá para dizer que o resto é silêncio. É isso aí. É, Até mais. até mais, Igor. Abração. Tá. Tchau, tchau. Muito bom.